começar esse assunto, a gente sempre falou dessa falange. Como eu estava dizendo, é uma falange de espíritos, né, que entra nessa sintonia e vão continuar com a missão aqui no planeta Terra, na nossa parte material, auxiliando as pessoas. A gente sabe que o mundo espiritual existe, ele está aí, né? Então essa falange das servas de Madalena, ela existe, assim como existe servos, servas de Jesus. A gente vê naquele livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, que tem uma sujeira no celular, eu pensei que era na minha blusa. Tem lá servos de Maria, né, a Mãe Santíssima, que auxilia, né, nos suicídios, nessa energia com os suicidas. Então, assim, uma falange, ela vai atuar de acordo com aquela energia que ela está propondo para auxiliar a nossa caminhada. Tem a falange de Bezerra de Menezes e por aí vai. Até a Naira falou comigo, não sei se ela está aí, né, Naira, sobre São Francisco de Assis, que ela sentia mais esse chamado no coração dele. Eu falei, claro, é isso mesmo, porque assim como vários espíritos, né, espíritos de luz que já alcançaram patamares mais evoluídos, eles têm esse grupo de espíritos que entram naquela energia e vão estar aqui atuando, né, trabalhando com todos nós com muito amor. E São Francisco também tem a falange de São Francisco de Assis, que auxilia, que ajuda até os animais, né? E isso é muito lindo se a gente pensar nesse auxílio do divino, dos nossos irmãos mais evoluídos que ainda estão aqui para nos auxiliar. E servas de Madalena, então, elas são, né, esse grupo de espíritos, que tem homens também, né, que auxilia as pessoas que estão passando por difamações, injustiças, discriminação, humilhação, né? Pessoas em casos de mulheres, né? Principalmente em casos de abusos, né? Então, eu sempre falava essa questão às mulheres, né? Aquelas que passam por situações muito difíceis, mulheres que sozinhas às vezes têm que criar os filhos, manter uma casa. Então, essa energia, né, dessa falange, ela auxilia, nos ajuda, elas trazem esses ensinamentos para a gente poder colocar, né, aprender, incorporar no nosso ser, no nosso coração, na nossa vida. E hoje nós iremos iniciar, no final eu vou até fazer uma meditação guiada para a gente poder iniciar limpando. Lembra que eu falei na live de segunda? O grande encontro de Maria Madalena com Jesus, qual é a primeira passagem que fala na Bíblia? Jesus então tirou 7 demônios do corpo daquela mulher, que era Madalena. Que era o quê? Esses 7 demônios, os 7 arcontes, né? Que a gente falou sobre isso. A gente lembra também que a gente tem 7 chakras. Então, naquele momento que Jesus expulsou todos aqueles demônios, né? Ele tirou toda a ilusão em relação à matéria que ainda tinha dentro de Maria Madalena. Maria Madalena, ela já estava preparada para aquilo. Ele tirou, ele libertou, ele iniciou Maria Madalena na grande caminhada que ela teve. Então, ela já tinha, mas naquele momento ela encontrou a sua plenitude, a sua liberdade. Lembrando dos 7 pecados capitais, né? Então, os nossos 7 chakras. A gente sabe que quando o nosso chakra está em desequilíbrio, dependendo do chakra, a gente vai ter algum comportamento que vai trazer alguns malefícios para a gente, alguns comportamentos nocivos, né? Né? Vamos dar um exemplo, da ira, né? Da raiva. A pessoa, quando ela está com esse chakra, aqui, vamos colocar aqui, do coração, tá em desarmonia, ela vai ter dificuldade
no sentimento, né, da raiva, do amor fraternal, da nossa essência. A gente sai da nossa essência. Então tudo isso, tudo desse mundo, ele vai trazer essas ilusões, né, esses prazeres, que pra gente tem coisas que são tão boas, mas que depois que vão embora deixam um vazio muito grande. E isso não é a verdadeira felicidade, né? A espiritualidade diz o quê? Que a felicidade não é desse mundo. Mas eles falam isso por quê? Porque o nosso amor aqui ainda é muito precário. A gente não sabe de fato o que é amar. Amar sem esperar nada em troca. A gente não consegue amar aquelas pessoas que não estão na nossa convivência, né? Esse sentimento do amor por tudo, por Deus acima de todas as coisas e pela vida, né? Então, quando Maria Madalena recebeu essa iniciação, essa libertação de Jesus, é um momento muito significativo, né? Para a gente entender até a nossa caminhada espiritual. A gente sabe que tem 7 degraus, né? 7 momentos, 7 fases que a gente vai ter que passar por todas elas. Tem pessoas, né, que falam sobre 7 iniciações, né? 7 fases que a gente vai melhorando, evoluindo, aprimorando, até chegar à nossa evolução, que então a gente vai entrar nessa plenitude e se unir ao todo. Então, baseado nisso, a gente entende que nós somos feitos como seres completos, né? Deus não criou nenhum espírito pela metade. Deus não criou nenhum espírito com medo, com insegurança. Isso é bíblico, né? Deus nos criou com essa plenitude, a nossa essência, a nossa centelha divina. Então tá tudo dentro de nós. Mas na nossa caminhada, nós reencarnamos, esquecemos tudo isso, né? Experienciamos esse mundo, entramos na ilusão, né, de Maya, na roda de Sansara, e nós passamos por situações que geram sofrimentos. E quanto mais nós não entendemos o mundo que existe, não aceitamos, não compreendemos que isso aqui é passageiro, que eu não olho a vida com esse espírito, mais nós sofremos apegados a esses prazeres, a esses pecados capitais. É como se a gente fosse dominado, né, com esses 7 arcontes, e a gente está aqui para exatamente se libertar deles, se libertar de cada um, para a gente poder chegar à nossa evolução, a esse ser crístico, né, a consciência crística, porque todos nós vamos evoluir de tal forma que nós vamos sair dessa roda de ilusão. Todos nós, ninguém ficará para trás, a gente sabe disso. Baseado nisso, então, a gente entende cada vez mais que todos que estão aqui são os nossos irmãos, né? Até aquele... Quando que eu perdi medo de espírito? Quando eu entendi que aquele espírito que se mostrava com aparência demoníaca era também um irmão meu. Dentro ali daquele espírito tem uma centelha divina. Deus não criou tudo o que há, Deus criou todos os seres. Então, esse irmãozinho que está naquela caminhada demoníaca, ele está com essa ilusão, né? Mas um dia ele vai se libertar. E Maria Madalena, ela teve essa libertação naquele momento que ela encontrou Jesus, a consciência crística, né? Ela sentiu, ela encontrou a plenitude e começou a caminhada dela seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. A gente também vê Maria Madalena como arquétipo, né? As deusas são o quê? São arquétipos que a gente incorpora na nossa vida. O que são os arquétipos? São essas figuras que nos passam mensagens, né? A mitologia está aí para nos mostrar. Uma cultura que se perde, a gente vê cada vez mais as pessoas perdidas porque não estão com aquela estrutura
não estão com aquele exemplo, elas não estão absorvendo, está faltando alguma mitologia, algum arquétipo ali para ela poder se fortalecer. Um país, vamos dizer assim, que não tem, né, isso bem estruturado, uma cultura, esses ensinamentos, ele tem um atraso maior. E Maria Madalena, então, ela traz esses ensinamentos, né? Então, o que eu quero começar hoje? Primeiro, vamos trabalhar Madalena que está dentro de nós, porque todos esses seres de luz, a gente não tem que encontrar fora de nós, encontrar dentro de nós. Eu vou reverenciar a deusa que existe dentro de mim, eu vou reverenciar a deusa que existe dentro de você, eu vou reverenciar a todas essas pessoas, esses espíritos, essas essências de luz. Mas eu não posso me esquecer de reverenciar a minha deusa, né, que está dentro de mim. Então hoje, até me preparando para fazer essa live, preparando assim energeticamente, porque falar sobre Maria Madalena são tantas informações, são tantas vertentes, que a gente às vezes até se perde um pouco. Então, assim, para ter muito cuidado, para saber aonde a gente vai falar, porque eu sei que meu público, ele é muito, ou é espírita ou é católico, né? Então, a gente vai bem assim, o que eu falei na live de segunda-feira, né? Não é porque eu estou dizendo porque é a verdade, é uma coisa que está no meu coração. Você tem que seguir aquilo que está no seu coração. Buda dizia o quê? Não acredite só porque você leu, porque você ouviu. Acredite na sua experiência, na sua energia, no que você sente no seu coração. Não acredite nem no que eu digo, dizia Buda. Então eu falo a mesma coisa. Não acredite nem no que eu digo. Acredita no que está no seu coração, que isso é o que importa. E Maria Madalena, então, ela traz esses arquétipos também que a gente pode começar a praticar dentro do nosso coração. Porque quando a gente fala no patriarcado que escondeu essa energia maravilhosa de Maria Madalena, a gente tem que lembrar que essa discriminação, esse patriarcado também começa dentro de nós. Como é que eu vou falar sobre isso se eu não me purifico primeiro dentro de mim? Esse patriarcado também é quando eu julgo as pessoas, porque a gente escuta muito falar sobre isso, né? As mulheres julgam outras mulheres, ponto. Infelizmente, se aparece uma mulher na minha frente, usando roupas vulgares, fazendo coisas que eu acho estranho, qual é o meu primeiro pensamento? Julgamento, né? Então eu tenho que limpar isso dentro de mim para poder me curar e poder seguir cada vez mais essa caminhada espiritual. Então a gente fala, mas trabalha isso dentro de nós. Então hoje, sentindo essa energia, né, sentindo Maria Madalena, sentindo essa energia que passou por tantas coisas, uma mulher tão forte, tão corajosa, tão à frente do tempo dela, eu pensei, aquela reflexão, o que eu preciso purificar dentro de mim? O que eu preciso, qual é o patriarcado que está dentro de mim antes de eu julgar o que está fora? Porque é muito fácil eu falar, a culpa foram dos homens da época, eu até falei no Evangelho, né, as coisas que algumas pessoas falavam sobre as mulheres, que a mulher era uma varoa fracassada, que as mulheres eram discriminadas, elas não podiam, na época de Madalena, elas não poderiam nem falar de coisas espirituais, nem ser líderes espirituais, mas Madalena mesmo, né, com toda a discriminação, ela seguiu Jesus e falou não, e vestiu, né, o manto, né, da liderança. Ela tinha um masculino resolvido dentro dela. Mesmo Pedro, que atacando, né, porque o Pedro tinha muitos ciúmes de Madalena, porque ele não entendia por que Jesus passa mistérios ocultos para Madalena e não passa para a gente. Ele não entendia, principalmente por ela ser mulher.
E por que que Jesus passava esses ensinamentos para Maria Madalena? Porque ela estava preparada. Ela estava, quem tem ouvidos que ouça, né? Ela estava com o terceiro olho dela já aberto. Ele poderia falar com ela as coisas que ela iria entender. Jesus, a gente sabe que ele falava as coisas de acordo com a capacidade das pessoas de absorver aqueles ensinamentos dele. Por que que ele falava em parábolas? Porque tem coisa que eu não vou entender hoje, mas talvez daqui a 3.000 anos, em outra reencarnação, eu vou entender. Porque as parábolas, elas vão estar sempre atuais, né? Hoje e daqui a 5.000 anos. Então Jesus, ele foi muito sábio, ele é um mestre, né? O nosso governador planetário. Então, Maria, ela tinha essa abertura. Tem muitas histórias falando sobre a vida de Madalena, que ela era celta, que ela era casada e separou, por isso que chamavam ela de adúltera. Mas no meu coração, o que eu entendi, até estudando, né, Ísis, recebendo a iniciação também como sacerdotisa de Ísis, que Maria Madalena, desde os 13 anos, ela foi para um templo de Ísis para receber aqueles ensinamentos, para receber aquelas instruções. Ela sabia de rituais, né, que ela aprendeu ali no templo de Ísis, inclusive na hora de ungir os pés de Cristo, né? Ela sabia do que ela estava fazendo. Então ela tinha essa bagagem espiritual. E Maria Madalena, então, quando ela volta para Galileia, é um grande choque, né? Porque ela estava vivendo num lugar, no Egito, que as mulheres elas poderiam participar das práticas espirituais. Ela estava vindo de um templo, ela tinha esses ensinamentos, ela tinha essa força já, ela tinha essa liberdade de poder ser o que ela era. Então ela não era entendida, né? E as pessoas discriminavam a pecadora, né? A prostituta. Pecadora porque ela não tinha medo de aprender, ela não tinha medo de falar, ela tinha coragem, ela tinha tudo isso, né? Que eu vou falar agora dos arquétipos. O que a gente pode aprender com Maria Madalena? Eu separei aqui algumas energias que ela traz para a gente absorver na nossa vida. Primeiro, da mulher contemplativa, né? A gente vê algumas fotos, aquele episódio quando Jesus foi lá na casa dela, né? Ela é irmã de Lázaro e Marta. Quando Marta estava lá na cozinha fazendo a comidinha dela e tal, e ela vê Maria Madalena lá, escutando os ensinamentos de Jesus. E ela faz o que? Ela reclama. Jesus! Imagina, né, gente? Eu tô lá na cozinha fazendo as comidas e todo mundo lá reunido com Jesus. E eu queria que Maria Madalena viesse me ajudar, mas ela estava lá. Então ela tem esse arquétipo, a mulher contemplativa. Por quê? Porque ela estava pronta a todo momento para absorver os ensinamentos de Jesus. Ela contemplava. Como Jesus dizia, deixa Marta, ela está com a melhor parte. Tem o versículo também que fala, né? Está no mundo, mas sem se contaminar com as coisas do mundo. Então ela traz essa energia. Ela não se contaminava com as coisas do mundo, no sentido que o que era primordial para ela, o que interessava a ela, eram os ensinamentos. Porque ela sabia que o que ia preencher o coração dela eram esses ensinamentos, o lado espiritual. Então, às vezes, a gente ali, Marta, como estava ali presa somente nos afazeres, mostra assim, o quanto que nós ficamos presos nas coisas desse mundo, vivendo às vezes muito no automático, e não tiramos tempo para nós, para a gente absorver as coisas espirituais também. A gente não tira tempo para aprender, para preencher o nosso coração com o que realmente tem importância, né? Porque é aquilo, nós seres humanos, nós somos carentes, né? Nós temos uma carência de algo que não tem explicação, porque o nosso espírito tem sede, né?
A gente lembra da mulher samaritana, quando Jesus falou para ela: eu tenho água da vida, água que você vai beber e nunca mais vai passar por uma sede. Então a nossa sede é dessa água da vida, água viva, né? As coisas espirituais, é o amor que nós queremos no nosso coração, é o nosso espírito com saudade do nosso lar, o nosso espírito com saudade dessa liberdade, essa plenitude. Então esse arquétipo, né, da mulher contemplativa, para a gente absorver. Assim como Madalena, eu estou preocupada com os meus afazeres do dia a dia, ou eu estou preocupada com o que eu estou absorvendo que vem do céu. Eleva teus olhos, né? As coisas estão aqui, Frederico. As coisas estão a todo momento nos acompanhando, mas nós não absorvemos, nós não silenciamos, nós vivemos no automático. Então, Deus, eu quero escutar a sua voz, mas como que eu vou escutar a voz de Deus se eu estou presa nos afazeres da vida, né? Nas coisas somente da vida? E a gente lembrando, tudo que fala na Bíblia, lembrando que é para nossa interpretação da nossa consciência com Deus, né? E se a gente pensar sempre dessa forma, a gente vai entender várias partes bíblicas que a gente vai cada vez mais encontrando respostas. Por que nós sofremos? Por que nós nos perdemos? Então, Maria Madalena, ela traz essa energia, que a gente possa, então, sempre, a todo momento, estar nesse momento presente, absorvendo o que há de melhor. Aquele momento, o que era melhor para Maria Madalena? Era escutar os ensinamentos de Jesus. Às vezes tem pessoas do nosso lado que estão falando coisas maravilhosas, com ensinamentos incríveis, e nós não absorvemos. As pessoas mais maduras, as pessoas mais sábias, né? Quantas vezes a gente vai na casa de família? Peraí, gente. Brenda? Não tá me escutando. O Brenda foi tomar banho. Quantas vezes... Ah, você tá aí. Amor, fecha a porta pra mim. Eu pensei que era a Brenda. É o Brenda. Tá, fecha a porta. Então... Quantas vezes a gente vai visitar o nosso avô, nossa avó, e estamos lá, né, ainda no celular preso, e não damos atenção àquele momento, não vivenciamos aquele momento. Então absorver o que a vida há de melhor. Mas se eu estou presa apenas nas coisas desse mundo, as coisas negativas, eu vou deixar passar momentos importantíssimos e não vou estar absorvendo. Então, primeiro aprendizado que eu espero que você coloque no seu coração é isso. Eu estou sendo essa pessoa contemplativa das coisas de Deus, das coisas que me acrescentam, das coisas que me elevam, ou eu estou apenas vivendo os meus afazeres todos os dias? Claro que a gente tem as nossas responsabilidades. Estou falando para ninguém, é para deixar de lavar a louça. Mas tem momentos que chama a gente e a gente não escuta. Às vezes é um convite: olha, vamos numa palestra, vamos ali numa prática espiritual, vamos ali na natureza, vamos numa cachoeira. Você deixa de ir porque está presa nos afazeres da vida, ou você está contemplando o que a vida tem para te oferecer de melhor. Então esse é o primeiro ensinamento que eu aprendi com Maria Madalena. Aí o segundo, que é a mulher que intercede pelos doentes. Lembrando quando Lázaro ficou doente, Maria Madalena pediu a Jesus que fosse lá na casa deles para curar Lázaro. Só que Lázaro já havia até desencarnado, né? E Jesus trouxe a ressurreição, né? Lázaro voltou à vida. Então, que intercede nós, dentro do nosso coração, nós temos esse amor, essa empatia às pessoas que estão doentes, não só fisicamente, mas as pessoas que estão doentes de alma. Eu consigo perceber essas pessoas que estão próximas de mim, eu consigo interceder por elas. É o quê? É o olhar amoroso que a gente sempre fala.
partir do momento que eu deixo de julgar, que eu deixo apenas de ir com aquela ação e reação, e eu estou aberta para entender as pessoas que passam na minha vida, eu estou já usando essa energia para direcionando, né, uma luz, absorvendo aquele ensinamento e me curando também, claro, porque eu só consigo dar aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu não me curei, se eu não tenho esse amor por mim mesma, eu não consigo amar a pessoa, né? Então, eu me curando, e aí no seu dia a dia, você consegue interceder também, ter esse pensamento, fazer uma oração. Ô, fulano, aquela pessoa que te magoou, que te deixou triste, eu vou interceder, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. E aí a gente consegue absorver esse ensinamento também de Maria Madalena. Ela ajudava os doentes, né? Maria Madalena, a gente sabe que ela tinha riquezas materiais, mas ela não se importava com aquilo. A vida dela era para ajudar as pessoas que precisavam, ajudava os necessitados. Então isso também é um ensinamento. Não que eu precise, eu não tenho dinheiro para ajudar. Não é com dinheiro só. Existe ajuda, a caridade está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente já estudou sobre isso. Caridade material, mas existe uma caridade chamada caridade moral, aonde, através de uma simples prece, eu consigo interceder por alguém. Aí eu lembro daquela história, quando eu estava saindo de uma casa espírita, né? Eu fui muitos anos espírita. Tinha uma mulher, uma mendiga, ela estava assim, suja, pedindo dinheiro, pedindo comida, e eu não tinha dinheiro, mas eu falei, olha, vamos ali no carro que eu tenho umas coisinhas, levei ela lá, dei para ela, falei com ela, abracei ela. Na hora que eu abracei ela, ela chorou e me agarrava e não me soltava e chorava. E aí depois a gente se despediu, e numa meditação minha, o que aconteceu? Veio o espírito que era o anjo da guarda, não, era mentora, né, dessa mulher, a Lúcia. Já contei essa história para vocês. Veio a Lúcia, esse espírito de luz, falando, veio com sentimento para agradecer, mas o mais valioso que eu tiro disso foi um ensinamento. Porque um gesto tão pequeno meu, o que ela me ensinou? Naquele momento que eu entrei com essa empatia, com essa mulher, que tive esse momento de interceder por ela, no sentido de que aquele momento que ela me abraçou, que ela chorou, ela abriu as resistências, ela tirou os bloqueios, e ela conseguiu, a espiritualidade maior, conseguiu abraçar o espírito dessa mulher para ajudar, para auxiliar, porque às vezes a pessoa está tão perdida, são tantos espíritos, né, que está ali em volta da pessoa, tanta energia ruim, que a espiritualidade de luz, ela tem dificuldade para a pessoa poder receber esse tratamento, né, porque tudo é sintonia, né, a pessoa que está doente, ela precisa ser curada. A gente diz porque ela tem que abrir, né, ela tem que estar disposta a receber. Então foi aquele momento, quando uma prece, um abraço meu, eu consegui, sem saber, interceder por aquela pessoa. Então Maria Madalena, ela traz esse ensinamento, e que eu aprendi com as servas de Madalena. Servas de Madalena foi numa prática não, né? Na verdade eu estava lendo um livro, não lembro qual, mas prática que eu falo assim, eu estava fazendo ali minhas orações, fazendo as minhas meditações, e eu tive essa visão de um grupo de mulheres, né, com essa energia de cura, e elas olhavam para mim e riam, assim, aquele sorriso, aquela coisa mais linda que transmitia aquela plenitude, e sem palavras, me passando todos os ensinamentos do porquê que elas se uniram nessa energia de Madalena para ajudar aquelas mulheres que precisavam desse auxílio, dessa força no momento de tantas privações. Então é um arquétipo também que a gente pode
incorporar na nossa vida? Eu estou olhando para uma pessoa com um olhar amoroso? Eu estou intercedendo por ela? Ou estou apenas julgando, criticando, né? Outro ensinamento de Maria Madalena, que é o arquétipo, né, da mulher de intuição. A mulher de intuição que profetiza. Maria Madalena, quando ela foi lavar os pés de Jesus, que ela estava ali com óleo de nardo, ela já sabia, naquele momento, antes da crucificação de Jesus, ela sabia que seria o último momento de Jesus. E o que ela fez? Ela foi lá e lavou os pés de Jesus, os lava-pés, né? Que é uma prática maravilhosa. A gente faz isso na roda de cura. O que é esse lava-pés? Na alquimia, fala que é no pé, nos nossos pés, que está a nossa história de vida, a nossa planta, né? A nossa raiz. A reflexologia também, a gente sabe que os pontos principais estão tudo ali no nosso pé. Então, através desse lava-pés, a gente, quando pega as pessoas, eu vou dar um exemplo, na roda de cura, a gente está limpando, eliminando, puxando aquelas coisas negativas da pessoa, e é como se limpasse aquela história da pessoa, e ela fica pronta para viver uma nova história. Então Maria Madalena, ela sabia, a intuição dela sabia que tinha chegado o momento de Jesus. E ela foi lá naquele gesto, né, que talvez eu digo talvez porque eu acredito, mas eu não quero colocar crença na cabeça de ninguém, que ela aprendeu, né, na sua origem, nos seus rituais, nos templos, no templo que ela frequentava de Ísis. Então ela foi lá e lavou os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus, ungiu a cabeça de Jesus. Ela trouxe esse bálsamo, esse conforto. Então ela estava ali com a intuição. Então esse ensinamento, né, nós seguirmos a nossa intuição. Nós temos o poder dentro de nós que a gente nem imagina. O nosso passado, presente e futuro está aqui dentro do meu espiral de energia. Eu consigo acessar tudo do meu espírito, tudo, mas eu não acredito em mim. Por isso que eu busco em outras pessoas aquilo que eu não consigo encontrar as respostas dentro de mim. Mas se eu consigo usar dessa minha intuição, fortalecer essa minha intuição, cada vez mais eu vou estar em sintonia com o meu próprio ser, com a minha própria essência. As mulheres antigamente, elas eram queimadas, né? Eram queimadas como bruxas, que elas tinham essas intuições, elas tinham esse poder da cura, mas elas não eram entendidas, elas eram queimadas. Então, a gente perdeu um pouco dessa história, né? Das mulheres medicinas, mulheres que trazem a cura, mas está tudo dentro de nós. E Maria Madalena, ela traz esse ensinamento. Olha, está aí dentro de você. Lembra, reverencia a sua deusa. Está tudo dentro de você, não está no externo, está dentro. Então é um ensinamento. Como é que eu vou praticar isso? Fazendo as suas meditações, silenciando sua mente. Como é que eu vou fortalecer a minha intuição? Silenciando a sua mente. Ah, Rê, mas é tão difícil porque eu nunca sei quando que é intuição, porque a gente diz que é uma vozinha, né? É o seu eu superior também. Tem a voz, a gente fala, eu quero escutar a voz de Deus. Deus está dentro de nós. A voz de Deus, ela está dentro de mim. Aí eu deixo de seguir a minha intuição, eu não fortaleço a minha intuição porque eu não acredito no meu potencial. Então Maria Madalena, ela traz essa sabedoria, essa luz, né? De falar, olha, minha filha, meu filho, escuta a sua intuição, o seu coração, está tudo dentro de você. Se a gente exercer o nosso dom, que todos nós temos, de profetizar, de intuir, a gente vai ver a vida de uma maneira muito mais expandida. A expansão da consciência, né? É o quê? É expandir, sair
desse véu, desse limite. Eu acho que eu não tenho nada disso não. É o seu limite, mas dentro da sua essência, tá? Esse arquétipo Maria Madalena, que pode ser trabalhado, pode ser incorporado na sua vida. E aí, o outro arquétipo, né? A mulher que testemunhou a ressurreição. O que a gente pega de aprendizado nessa história de Maria Madalena? Quando Maria, por que foi Maria Madalena? Por que foi ela que Jesus apareceu primeiro? Isso foi até negado, né, durante muito tempo, né? Quiseram botar que era Maria, Mãe Santíssima, mas a gente sabe que era Maria Madalena. Ela que viu Jesus primeiro, porque ela tinha essa capacidade de entender que a morte não existe. Então esse arquétipo da mulher que testemunhou a ressurreição é aquela que aceita a passagem, aceita os ciclos além da morte, ela aceita essas passagens, ela tem esse desapego das coisas desse mundo, porque ela entende que tudo aqui é um ciclo, né? Ela entende que a vida continua além da morte. Quem entende a morte, entende a vida, né? A gente compreender, não ter medo dessa passagem, é uma sabedoria que a gente incorpora no nosso coração, porque na verdade ela está lá na nossa essência, porque nós somos espíritos. Quando nós reencarnamos, nós já sabemos, nós temos o nosso destino ali traçado, nosso planejamento reencarnatório. A gente sabe que a gente vai nascer, viver e morrer, mas a gente esquece, vive todos os dias como se fossem imortais aqui e não entende as coisas com seus ciclos. Então, quando uma pessoa sai da minha vida, eu entro em desespero. Quando as coisas acontecem que não estão da forma que eu planejava, eu entro em desespero. Porque eu não tenho essa maturidade, essa sabedoria de ter esse ensinamento que Maria Madalena também passa pra gente, né? Jesus apareceu para ela porque ele sabia que ela tinha essa iniciação, ela tinha essa mente já expandida, ela tinha o terceiro olho aberto para entender o que ela estava vendo, para entender a morte, a passagem. Então é algo que eu também coloco no meu coração todos os dias. A gente se apega com muitas coisas nessa vida. A gente se apega à casa, a gente se apega ao emprego, a gente se apega às pessoas. Qual é, de acordo com o budismo, a causa do nosso maior sofrimento? É o apego, né? É o apego. Então, a história da ressurreição, o porquê Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus, porque ela sabia. Ela era uma mulher com essa sabedoria muito grande. Então, que a gente possa absorver esse ensinamento também de Maria Madalena. E aí, outro arquétipo e o último, eu só coloquei 5 aqui para hoje, né? Que era o da mulher iniciada, né? A mulher que recebeu essa iniciação. Por que ela era dita como a prostituta, né? Na verdade, ela era uma sacerdotisa. A sacerdotisa é aquela que ela almeja aprender sempre mais. Ela não para no tempo. Ela continua absorvendo as coisas espirituais. Então, tudo, né, na nossa vida, a gente precisa estar assimilando, entendendo, tendo maturidade para saber que as coisas vão passar. Tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa, né? Mas a gente se prende. Hoje, se você está passando por uma fase difícil, se você está com uma preocupação, saiba que isso vai passar. Não se identifica com esse momento. Não se identifica com essa tristeza. Essa não é a sua vida. Isso é uma fase. Olha, qual o ensinamento eu preciso aprender com isso? O que eu preciso absorver nessa passagem de Madalena? Encontrando Jesus em espírito, porque Jesus estava ali na frente de Maria Madalena em espírito, né? E ter esse momento de você compreender
Porque poderia, se fosse para uma outra pessoa, ia assustar, ia desmaiar, ia falar, misericórdia, tô vendo um espírito. Lembra quando Gabriel chegou com os anjos, né? Quando eles chegavam para falar com as pessoas, o que é a primeira coisa que eles falavam? Não tenha medo, eu vim com boas notícias, porque até um anjo, se vem um anjo aqui na nossa casa, na nossa frente, agora, a nossa primeira reação era o que? Era ter medo. Misericórdia, medo do desconhecido, né? Então, Maria Madalena, ela não tinha esse medo. Ela estava com isso resolvido dentro dela. Então, ela não tinha esse medo do desconhecido porque ela conhecia, ela entendia e era muito natural para ela. Então, quando ela viu Jesus, ela já sabia que ele estava ali em espírito. Ela já sabia desse processo. Tanto que ela ficou, né, ali, ela ficou ali sempre ao lado de Jesus. Ah, não, gente, tem mais um que eu queria... Ah, lembrei, não tem mais um arquétipo, perdão. Falando nisso agora, eu lembrei que tem mais um ensinamento de Maria Madalena, que é o arquétipo da mulher aos pés da cruz. Lembra quando Jesus foi crucificado, que era para eu ter falado até antes da ressurreição? Mas vamos lá, importante a gente absorver. Quando Jesus foi crucificado, quem é que estava lá aos pés da cruz? Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Não tinha nenhum discípulo, não tinha ninguém, porque eles foram embora com medo. Mas Maria Madalena estava ali. E o que a gente aprende com essa passagem de Maria Madalena? A coragem. Ela acompanhou Jesus porque ela tinha coragem. E ela não abandonou naquele momento, né, de dor que ela sabia que ele estava passando. Porque lembra que Jesus, antes de ser crucificado, o que ele pediu a Deus? Deus, afasta de mim esse cálice. Porque até para Jesus, e essa parte ela é linda, porque mesmo Jesus vivenciando, experienciando essas dores aqui na terra, por um momento ele teve medo. Não é que ele teve medo, mas ele sentiu tristeza. E ele falou, Deus, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, quando chegou essa parte, Maria Madalena estava lá aos pés da cruz, ela não abandonou ele. Ela ficou ali porque ela era uma alma corajosa. Por isso, Maria Madalena, ela vivia na sua essência, na sua plenitude. Ela vivia com a sua centelha divina, aflorada. Ela enxergava as coisas com seu espírito. Ela não tinha os medos que nós temos. Ela entendia, ela foi a discípula, a apóstola que entendeu todo o processo que Jesus passou. Por isso que Jesus era tão próximo a Madalena. Porque ela era uma pessoa que tinha, né, essa abertura. O que a gente entende nos escritos que falam? Que Maria Madalena, ela nasceu também com essa figura crística, que os dois, né, nessa polaridade, Maria Madalena e Jesus, se completavam nessa energia, né, que é o que nós precisamos. No topo da pirâmide, o que a gente encontra no topo de uma pirâmide? Essa parte é o encontro do masculino e feminino, né? Porque diz que a pirâmide, ela é o símbolo do feminino ali, né? O quadrado aqui na parte terrestre, mas que na sua ponta é quando entra nesse nirvana, né, digamos assim. O encontro do masculino e feminino está muito bem resolvido dentro do nosso coração. E é aí que nós evoluímos, que nós já estamos evoluídos. Então, Maria Madalena, ela tinha o masculino, o feminino bem resolvido dentro dela. Então, ela era um espírito corajoso. Ela estava ali aos pés da cruz, mesmo quando os discípulos, eles fugiram, né? Eles não ficaram ali. Então, ela traz essa força da coragem, lembrando que Deus não te criou e nem me criou, não criou ninguém com espírito covarde. O que é a coragem?
é a confiança nos desígnios de Deus, né? O medo que eu falo é um medo que eu digo da vida, né? Das coisas que acontecem na nossa vida. Ai, Senhor, porque eu tenho medo que isso vai acontecer, o que eu faço? Não tenha medo, confia, tenha essa confiança que Maria Madalena tinha, confia no processo, no seu processo, no fluxo da fonte criadora que está ali intercedendo a todo tempo na sua vida. Então esse ensinamento também que ela traz para poder a gente sentir todas essas forças dentro de nós. Então nesses 6, né, agora são 6 arquétipos, se eu conseguir trabalhar neles, lembrar deles todos os dias, porque lembra, o esforço, todos os dias na minha vida eu me esforço para evoluir. Todos os dias da minha vida eu vou encontrar a Maria Madalena dentro de mim. E aí lembrando, a mulher contemplativa, lembra de contemplar a sua vida. A mulher que intercede pelos doentes, lembra de ter esse olhar amoroso. A mulher de intuição, a mulher que profetiza, lembra de trabalhar, escutar a sua intuição, silencia a sua mente. Depois, a mulher aos pés da cruz, a coragem, tenha fé, tenha segurança nos seus caminhos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Tenha fé. A mulher que testemunha a ressurreição, entenda que as passagens, os ciclos, a morte faz parte da vida. E entender a morte é entender a vida. Se eu tenho isso resolvido no meu coração, eu vou evitar sofrimentos. A maioria dos meus sofrimentos é por apego, né? Apego às pessoas, às coisas. E a mulher iniciada, né? A mulher que recebeu iniciação, que ela foi liberta dos 7 arcontes, dos seus 7 chakras, né? Estavam todos harmoniosos. Se liberta, né? Das suas más inclinações. Por que a gente reencarna? Para nos purificarmos. Talvez a gente vai precisar de uma vida para se liberar de um arconte, né? De um demônio, de um pecado capital. Maria Madalena recebeu ali de Jesus essa libertação dos 7. Mas o importante é dar o primeiro passo. Eu posso hoje fazer algo para já trabalhar naquilo que não me faz bem. Quer saber por que você está reencarnado? O que você precisa trabalhar primeiro? Libertação. Veja a sua má inclinação. Qual o vício que você tem? Qual o comportamento que você precisa limpar de dentro de si? E aí você vai encontrar, né, cada vez mais a sua caminhada. Quando é a questão da coragem, quando eu me ponho no lugar de vítima, eu mato a Maria Madalena que existe dentro de mim. Porque Maria Madalena era coragem. Vocês imaginam Maria Madalena se fazendo de vítima? Então, assim, quando você estiver se fazendo de vítima, fala, epa, peraí, não sou assim. Deus não foi lá e criou um espírito que vai sofrer de vitimização. De forma alguma. Então, a gente vai trabalhando sempre isso dentro de nós. Então, quando teve essa libertação, ela encontrou o seu casamento entre o sagrado e o profano, que fala da sacerdotisa, da prostituta, porque as pessoas não entendiam a essência de Maria Madalena. Mas ela conseguiu fazer esse casamento entre o sagrado e o profano. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pensa que para evoluir, a gente tem que se libertar, tem que fechar os olhos para as nossas sombras. Carl Jung dizia, né, que ninguém vai evoluir apenas visualizando o espírito de luz, mas abraçando as nossas sombras no sentido para receber a purificação. O doente, ele só encontra a cura quando ele sabe, ele reconhece que está doente. Então você precisa reconhecer aquilo que precisa ser limpado dentro de você. O que te bloqueia? Aquilo que te bloqueia, por que sua vida não está andando? Tem algo que está te bloqueando.
Reconheça, não é vergonhoso. Por exemplo, eu senti inveja. Eu senti uma inveja daquela mulher que ela fez botox, botou silicone, fez isso e tal, e eu fico julgando aquele julgamento. É o momento de reconhecer. Se eu estou tendo pensamentos negativos dessa forma, reconheça. Deus, né, Jesus, eu estou tendo esses sentimentos, me ajuda, Senhor, a me libertar. Me ajuda a me libertar desse demônio, desse arconte. Me ajuda a me libertar desses pensamentos. Me ajuda. Isso é abraçar a sombra, é você reconhecer. Não é você ignorar. Você reconhecer o que precisa ser trabalhado dentro de você. Então a gente tem, né, essa clareza e a gente consegue evoluir cada vez mais. Então, agora, aproveitando que a gente fechou, né, esse assunto das nossas sombras, dos nossos arcontes, eu vou fazer uma meditação. A gente sabe que a gente trabalha no sagrado feminino, né? Com um tambor, eu tenho um tambor aqui dos servos de luz. E eu quero trabalhar em vocês. A gente vai primeiro reconhecer o que eu preciso liberar de dentro de mim. E depois a gente vai absorver o que eu preciso receber neste momento da fonte criadora que vai te alimentar. Então, para esse momento, eu convoco as minhas amigas com muito amor, todas as irmãs, servas de Madalena, para ajudar nesse momento, para trazer essa cura a todos vocês e a mim também, né? Porque todos os dias eu estou me trabalhando também. Então, eu vou falando, vou batendo o tambor, né? E vocês vão visualizando e deixando sair esses demônios, tá bom? O tambor, quem gosta do tambor, eu sempre coloco ele aqui perto do meu coração, porque ele já vai trabalhando aqui o meu coração também. Então, fecha seus olhos, respira, que nesse momento, né, a gente vai fazer a libertação de energias que estão neste momento te sugando, energias pesadas, energias adversas, esses ataques psíquicos, tá bom? Então vamos lá, fecha os olhos, eu vou tentar bater aqui baixinho para não assustar ninguém, mas lembrando que o tambor, ele traz cura também, tá bom? Então vamos lá, fecha os olhos. Neste momento, você vai visualizar o grande portão dourado na sua frente. Ele vai se abrir e você vai ver uma luz muito forte. Você vai ver Maria Madalena com seu manto sagrado, e neste momento você vai se aproximar e ela vai te emanar uma luz que você vai se libertar de todo mal, de toda energia negativa, daquilo que precisa ser trabalhado em você. Eu vou bater 7 vezes e dentro desses 7 pecados capitais, dentro desses 7 arcontes, vai ser liberado algo de dentro de você neste momento.
você encontrou uma cura neste momento. E agora, Maria Madalena vai lançar sobre você uma luz que vai alimentar os seus chakras, trazendo aquilo que você precisa do sagrado, do divino, da fonte criadora. Os 7 chakras, vou bater também 7 vezes. Você recebeu essa energia que vai te trazer essa leveza, o bem-estar. E agora nós agradecemos a esse ser luminoso, Maria Madalena. Sentimos a sua luz, sentimos o seu amor, a sua coragem, o seu poder de nos curar, intercedendo por nós, o desapego, a intuição. Vivendo no momento presente, todos os dias. E finalizamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Deus, a Maria Madalena, e retornamos aqui para o nosso lar. Respira, respira. Obrigada pela cura. Obrigada, servas de Madalena. Obrigada por essa energia maravilhosa. Agradecemos, Senhor, por todos que estão aqui, por todas as almas, espíritos. Agradecemos por esse momento de aprendizagem e que possamos incorporar em nosso dia a dia a energia de Madalena. Que assim seja, graças a Deus. Amém. A gente só iniciou hoje, né? A gente, para entrar nesse mundo de Maria Madalena, nós precisávamos nos limpar. Então isso é uma iniciação para quem vai acompanhar, né, essa jornada, nessa caminhada do Sagrado Feminino. Iremos fazer outros momentos, tudo ao seu tempo, né? Então com calma, respirando, absorvendo, indo no fluxo. E o que é o manto, né? O que é esse manto? Eu posso usar, né? O manto, quando a gente coloca, ele representa quando diz, vá para dentro de si mesma, se cubra de si mesma, saia do mundo material. Quando eu faço as minhas meditações, ele traz essa simbologia. É quando eu encontro o meu interior. Eu não estou olhando para fora, eu estou olhando para dentro.
Então que a gente possa, né, olhar para dentro. Quem quiser comprar uma manta, pode ser de qualquer cor, pode ser vermelha, trazendo, quando a gente for fazer os nossos próximos encontros, para poder, né, a gente ter, quando for orar, quando for meditar, coloca o manto, sinta essa força, sinta esse momento de introspecção, para a gente poder, né, cada vez mais nos conhecendo. Conhece-te a ti mesmo, né? E como é que eu vou conhecer a mim mesma se eu não olho para dentro de mim? Então o manto, ele traz essa força, essa coragem, né? Chorei horrores. Espero que vocês tenham gostado. A gente introduziu, né, Maria Madalena em nossas vidas com muito amor. Vou deixar a live salva, sim, por favor. Eu vou ver se eu consigo salvar aqui no final e vou postar, deixar ela salva lá no YouTube, porque eu tô pensando aqui até para fazer uma playlist, né, para poder ficar fácil, porque senão depois fica mais difícil de encontrar. Fizemos a meditação aí com 220 pessoas, eu fico muito feliz, porque são 220 pessoas se curando, se libertando, querendo encontrar, assim como Maria Madalena, com essa vontade de absorver, de aprender. Não consegui um manto, só vestir vermelho, tá ótimo também, tá? Me vi dançando em volta de uma fogueira como se eu fosse uma cigana. Entra na sua caverna, isso mesmo, o manto significa entra na sua caverna. É porque é tanta coisa para se falar, gente, que tem uma outra que eu esqueço. Mas eu agradeço quem me ajuda aqui a complementar. Então coloca o seu manto, entra na sua caverna e tem esse momento, você e Deus. Viu o portão maravilhoso? Né, gente? Eu pedi para vir com esse desenho, né? Lindo, né? O bichinho, ele lá na outra chácara, ele pegou um pouco do mofo, eu acho. Gratidão, Isis. E eu vou falar também sobre Isis, né? Me arrepiei muito. Emocionante. Que bom. Agradeço a participação de todos. Frederica aqui acompanhando. Vocês acreditam que o Frederico, meu tambor estava aqui assim. O que o Frederico fez? Veio aqui, deitou aqui e ficou deitado. Eu, isso, trabalha aí no tambor, vai transmutando. Amei essa energia, que bom, que bom. A gente está aberta para o novo, né? E a gente vai trabalhando isso sempre, sempre em nossa vida. Amo vocês profundamente, profundamente. Boa noite, gente. Essa meditação que eu fiz agora foi uma instrução das servas de Madalena, né? Da energia, da espiritualidade. Ela é muito simples, ela é rápida, mas era o que precisava. Você vai fazer assim, assim, tá ótimo. Vou fazer a playlist, podem deixar. Portão Dourado foi tão lindo, que bom. Olha, a Cíntia viu a mãe dela falecida com manto vermelho. Isso, coloca a sua Maria Madalena aí para fora, deixa ela desabrochar. E aí a gente entende, né, por que a gente fala nessa questão de trabalhar essa energia feminina e o masculino também dentro de nós. É sagrado feminino, mas eu acho que deveria ser sagrado feminino e masculino. Porque senão a gente pensa só no feminino, mas os homens também precisam, né? Ou como diz o Marcelo, eu sou homem, mas tenho energia feminina, exatamente isso. Posso fazer novamente? Hoje não, tá, Noeli? Hoje você recebeu essa cura. Deixa para amanhã você faz novamente, né?
Chororô monstro, mas estou ótima. Que bom. É a limpeza. Olha o e-mail do Servo de Luz. Vou olhar, Marcelo. Gente, Marcelo que ajudou aí, que fez, né? Esse desenho aqui. Eu fiz à mão e ele colocou no computador. E aqui foi uma pessoa que eu peguei do computador e ela pintou à mão. Eu só tenho gratidão. Gente, vamos ser felizes, vamos de sopa. Eu não vi esse seriado da Maria Madalena Netflix, mas eu não sei se é verdade. Me disseram que a Maria Madalena tem um amante, né? Então, assim, cuidado, que tem muitas histórias sobre Maria Madalena que não correspondem com a realidade. Mas, assim, eu não vi, né? Eu escutei uma mulher dizendo assim que eu achei um barato, né? Essa questão dela, se ela tinha amante, se ela não tinha. Ela disse assim, gente, se Maria Madalena tinha amante, ela estava mais é que certa. Oxi! Eu também teria, assim, né? Então, assim, não tem problema se Maria Madalena teve amante, não teve amante. Mas, assim, a história, pela essência, Maria Madalena, ela estava em outro patamar. Então, beijo, dedinho com a unha machucada. Eu que agradeço a participação de vocês. Hoje é quarta, até sexta, na nossa prece da manhã, às 9 horas da manhã. Fale sobre as elfas. A gente vai falar sobre tudo. No seu tempo, tá? Quando será a próxima? Não sei, gente, eu vou marcar, tá? Eu vou marcar direitinho. Vamos ver se eu consigo fazer, assim, pelo menos um encontro mensal. É porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas a gente se encontra pelo menos uma vez por mês, combinado? Eu vi você com Maria Madalena no portão. Que maravilha. Vou pintar a Maria Madalena numa tela. Ai, me mostra, Jane. Inclusive, eu tô procurando uma imagem de Maria Madalena e não tô achando uma, assim, para botar no templo. Mas tudo é seu tempo, né? Se vocês souberem alguém que faz aquela com vestido vermelho, manta, aquela bem bonita assim, sabe? Vocês me falem. Léo, você tá aí, que bom. Então, gente, fui! Beijo da maga! Uou! Imitando o Felipe.